Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz. Eu sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou negro, tenho cabelos pretos, olhos castanhos e estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. E a nossa aula de hoje é sobre regência verbal e regência nominal. Vamos lá, gente? Antes de responder as questões, vamos a esses conceitos. O que será regência verbal? O que será regência nominal? Então, denominamos regência verbal a relação que ocorre entre os verbos e os termos que os complementam, os objetos diretos, objetos indiretos e também os adjuntos adverbiais. E os verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Os verbos intransitivos são os que não pedem complemento, mas podem ser acompanhados por adjuntos adverbiais, que a gente chama de ADV, né? Por exemplo, os dois jovens moram em Manacapuru. Morar pede um local. Nesse caso, morar é intransitivo e em Manacapuru é o adjunto adverbial de lugar. Já o verbo transitivo, ele pede complemento e pode ser verbo transitivo direto, que vai pedir um complemento sem preposição. Vamos lá, ó. Elias namorou Diana nos tempos de adolescência. Quem namora, namora alguém e não com alguém, tá, gente? É VTD. Já o verbo transitivo indireto, ele também vai pedir um complemento, só que esse complemento vai vir ligado por preposição, que a gente vai chamar de objeto indireto. Exemplo. Aqui o exemplo. Os espectadores assistiram ao evento confortavelmente. Quem assiste com sentido de ver, assiste a algo ou a alguém. Nesse caso, o verbo é transitivo indireto e aquilo que vai ser assistido, assistido não, aquilo que vai ser visto é o objeto indireto. Vamos lá, gente, vamos ver algumas regências, né, que são aí muito exigidas pelas bancas e que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo pagar, o verbo perdoar, entre outros. Olha só, quem assiste, assiste a algo, né? Quem obedece, obedece a algo. Avisar, eu posso avisar alguém sobre algo, avisar algo a alguém. Agradar, agradar eu posso agradar alguém, fazer carinho, ou agradar a alguém satisfazendo com palavras ou com gestos, né? Ó, morar você mora em, apoiar-se, apoia-se em, transformar, transformar em, morrer de, sonhar com, indignar-se com, apaixonar-se por e cair sobre, entre outros. Agora vamos falar da regência nominal. É a relação existente entre um nome, que pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos que são os seus complementos, que a gente vai chamar de complemento nominal, ou simplesmente CN. Essa relação é sempre mediada por uma preposição. Então, lembra, toda vez que tem complemento nominal, tem preposição. Exemplos aí, ó. Quem tem paixão por algo, né? Eu tenho paixão por esportes. Quem tem admiração a ou admiração por, devoção a, devoção para, devoção com. Então, nós temos várias preposições para devoção. Medo de, respeito a, respeito com, respeito por. E aí nós temos diversos outros adjetivos aí, ó. Apaixonado por, necessário a, acostumado a ou acostumado com, nocivo a, agradável a, equivalente a. E olha advérbios, anteriormente a, longe de, perto de, entre outros advérbios que vão pedir um complemento nominal que vai ser sempre introduzido por preposição. Está suave até agora? Então vamos para as questões. Leia o texto para responder a questão. Olha aí, ó. ChatGPT ajuda a criar roteiro criativo de viagem. Não é necessário ler o texto, porque o que nos interessa está aqui no comando da questão. O trecho destacado, que pode ser expresso por um pronome representando o objeto indireto do verbo, aqui se subordina é. Vamos lá. Objeto indireto, lembrando, é aquele que tem preposição. Então, vamos ver.
A viagem com a família para Edimburgo. Letra B. Passar horas dentro de um carro para chegar a seu destino. Letra C. Ele oferece uma lista muito clara às pessoas. Letra D. Recorrendo aos chatbots para se inspirar. Letra E. Tratando esses serviços como agentes de viagens gratuitos. Vejam a letra A, gente. Viagem com a família para Edimburgo. Olha só, viagem com G é o substantivo. Então, viagem com a família para Edimburgo é o destino dele e não um objeto. Lembrando que objeto está relacionado a um verbo. No caso do objeto indireto, ao verbo transitivo indireto ou ao verbo bitransitivo. Vamos ver a letra B. Passar horas dentro de um carro para chegar a seu destino. Chegar a algum lugar. Nesse caso, ele é um verbo intransitivo. Letra C. Ele oferece uma lista muito clara às pessoas. Quem oferece, oferece algo a alguém. Nesse caso, nós temos uma lista, que vai ser o objeto direto, e as pessoas, que é a quem é oferecido. Logo, as pessoas é o objeto indireto do verbo oferecer. Sendo assim, a letra C é a nossa resposta correta. Na letra D, recorrendo aos chatbots para se inspirar. Nós temos uma oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo que indica finalidade. Tratando esses serviços, quem trata algo ou alguém. Nesse caso, esses serviços é objeto direto e não objeto indireto. Letra C é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção que está redigida em conformidade com as normas de regência verbal e nominal da língua portuguesa. Letra A. Aloísio Azevedo e Gonçalves Dias estão entre os autores maranhenses a que mais se costuma aludir. Letra B. Gonçalves Dias almejava em retornar a seu país quando escreveu a célebre poesia Canção do Exílio. Letra C. Nos cortiços do Rio de Janeiro, Aloísio Azevedo viu um ambiente propício de se escrever em uma obra. Letra D. Gonçalves Dias foi a Portugal a trabalho e lá viria encontrar seu primeiro amor, Ana Amélia. Letra E. A descrição do cortiço é análoga com muitas que expõem a rotina das favelas de hoje em dia. Gente, vamos lá. Letra A. Aloísio Azevedo e Gonçalves Dias estão, olha aí a concordância, entre os autores maranhenses a que mais se acostuma aludir. Vamos lá. O que aparece aí, ele é um pronome relativo, ele retoma os autores maranhenses. Então, quem alude, alude a algo. Então, costuma-se aludir aos autores maranhenses. A letra A está correta. Qual é o problema da letra B? Gonçalves Dias almeja. Quem almeja, almeja algo. Então, almeja retornar. Errada a letra B. Letra C. Nos cortiços do Rio de Janeiro, Aloísio Azevedo viu um ambiente propício. Não é propício de, é propício a, tá? Propício a. Letra D. Gonçalves Dias foi a Portugal a trabalho e lá viria a encontrar seu primeiro amor. Não viria a encontrar. Então, próxima. Letra E. A descrição do cortiço é análoga a. Então, a única resposta correta é a letra A. Próxima questão. Leia o trecho da notícia publicada no site da revista Galileu em julho de 2017 para responder a questão. Marvel criará primeiro super-herói chinês protagonista em HQs. E o comando da questão já nos diz tudo, né? Em conformidade com as regras de regência e de colocação pronominal, a expressão destacada em a ideia é que parceria das empresas não fique só nas HQs. Pode ser substituída sem prejuízo de sentido por letra A. Se restrinja nas, restrinja-se nas, restrinja-se as, sem acento, se restrinja as, sem acento, e se restrinja as, com acento. Vamos lá, gente.
Não fique só nas. Presta atenção aí, ó, colocação pronominal. Quando nós temos um elemento negativo ou algum outro advérbio, nós temos aí um atrativo de próclise. Sendo assim, nós temos que trazer o pronome para antes do verbo, tá bom? Então vamos ver aí, ó. Eliminamos a letra B, eliminamos a letra C e ficamos entre A, D e E. Mas presta atenção, o que se restringe não se restringe em algo, se restringe a algo. Então, já eliminamos a letra A também. Ficamos entre a letra D e a letra E. Nesse caso, como HQs, né, que são as histórias em quadrinhos, elas vão pedir o artigo as, né, a preposição do verbo restringir, quem se restringe a, vai contrair com o artigo, então vai ficar a mais as. Se tem nas aí, ó, fique só nas, é em mais as. Então, se restringe as, porque vai ser a mais as. Sendo assim, a resposta correta é a letra E. E agora nós temos a participação do nosso querido aluno Gui. Fala aí, Gui. O verbo pode mudar de sentido caso mude a sua regência? Sim, Gui. O verbo ele pode mudar de sentido caso mude sua regência. Falando do verbo assistir, por exemplo. O verbo assistir, com sentido de ver, ele tem a preposição a obrigatoriamente. Porém, se ele tem sentido de ajudar, auxiliar, ele pode não ter a preposição a. Pode ser utilizado diretamente, como o médico assistiu o paciente, né? Então, se ele assistiu o paciente, ele é um verbo transitivo direto, o paciente é o objeto direto. Sendo assim, mudou a regência e mudou o sentido também. Isso ocorre com outros verbos também da língua portuguesa, como o verbo visar. O verbo visar, quando ele tem a preposição a, ele é transitivo indireto. E ele dá a ideia de desejo, vontade, finalidade. Quando o verbo visar não tem a preposição, ele é verbo transitivo direto. E aí ele vai fazer com que o verbo visar possua outro sentido, que é o sentido de ver, de mirar. Ó, o caçador visou sua presa. Assim como o verbo aspirar. Aspirar com preposição significa ter vontade, desejo, objetivo. Sem a preposição, aspirar significa respirar, como se fosse um aspirador de pó, ou seja, você inspira, né? Você aspira e inspira, né? Você devolve esse A para fora, tá bom? Então, gente, mudou a regência do verbo, pode mudar o seu sentido. Então, meus queridos, na aula de hoje nós vimos regência verbal, regência nominal, que são dois assuntos muito importantes para o vestibular da UEA. E para isso você tem que conhecer a predicação verbal. Retomando o sentido de predicação verbal, VTD, VTI, VTDI, VI e VL são os 5 verbos que nós temos de acordo com as suas relações, que são de noção ou de relação. Os verbos significativos são os transitivos e intransitivos. O verbo relacional é o verbo de ligação. E são eles que vão determinar lá dentro da regência se vai ter preposição ou se não vai ter preposição. E qual preposição é essa? E lembrando que também nós temos nomes transitivos, que são alguns substantivos, alguns advérbios e alguns adjetivos que vão pedir complemento. Tranquilo até aí? Então faz o seguinte, baixa o aplicativo do Preveste e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais. Até a próxima!